Essa é Heloísa. Mal ela nasceu e já teve que lutar pela vida e pela sua identidade. Hoje ela é Heloísa, mas ontem ela tinha outro nome. Vítima de uma mãe narcisista e perversa, ela conta agora a sua história do passado, tentando viver um presente em paz para ter um futuro solar. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais. Nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro. Se não puder, está tudo certo. Daí você venha comigo até o final desta conversa que eu vou ter com a Heloísa, que tinha outro nome, mudou para Heloísa. E eu estou vendo que desde que você chegou aqui no estúdio, eu percebo que você está muito emocionada. O que acontece? Por que você está dessa maneira? Você chegou já, eu vi quando você entrou, eu vi que você já estava a ponto de uma explosão. O que está acontecendo com você? É sempre difícil reviver, mas é importante falar. Só deixa eu fazer uma coisa. Até porque o seu reviver é ontem. Você é uma moça muito jovem. Tanto que você chegou e falei, meu Deus, quantos anos ela tem? Tem 18? Não, você tem 26 anos. 26. Mas você, por exemplo, quando eu falo da minha adolescência, eu tenho 50 anos. Então, a minha adolescência ela é muito lá atrás. Nada mais que me machucou tanto, me machucaria hoje. Porque você consegue ter uma distância do tempo. No teu caso, quando você precisar reviver, você ainda está vivendo. Você está com 26. Se você fechar o olho, 10 anos atrás você estava com 16. Então é muito recente. Tudo que você vai relatar aqui ainda é muito primeira pele. Você ainda não fez a coraça da vida. Por isso que também eu acredito que você já esteja nesse respiro. Eu queria te conhecer. E geralmente quando eu conheço a pessoa, eu vou para momentos mais felizes, que é antes do crime, por exemplo. No teu caso, eu percebo pela sua história, pelo que eu vi, que o seu momento feliz é depois de tudo, que é o agora. Então, eu queria te conhecer agora para a gente voltar lá para trás. Porque você hoje é a Heloísa. Sou a Heloísa. Desde quando você é a Heloísa? Desde agosto. De 2024? 2024. Então, nós estamos gravando em outubro de 2024. É tudo muito novo. Sim. Por que você escolheu Heloísa como nome? Porque a gente escolher o nosso nome, às vezes a gente não fala, meu pai que escolheu, você que escolheu. Por que você escolheu Heloísa? Na verdade, foi o meu pai de criação. Ele sempre achou esse nome muito bonito e como o meu nome anterior foi minha mãe que deu, eu escolhi o nome que meu pai quis, que era Heloísa. Outras vítimas de mães narcisistas, quando eu entrevisto, eles se negam a falar a palavra mãe. Entrevistei o Cadu Magalhães, entrevistei o João. Eles falam, no caso do Cadu, a progenitora, no caso do João, ele fala a mulher que me adotou. Você ainda usa a palavra mãe? Uso. Eu comecei a usar nas minhas redes sociais genitora, mas tem muita gente que não sabe o que significa. Então, eu comecei a falar os dois juntos. Falar, gente, a minha genitora, que significa mãe. A mulher que me teve. Acostumei. Entendi. Mas ainda essa palavra está coligada a essa mulher. Sim. E a palavra mãe é sempre uma palavra que a gente traz quando a gente tem uma mãe, de fato, uma mulher que nos teve, que nos amou e que lutou para que a gente seja feliz. A palavra mãe é uma palavra de conforto, uma palavra que você busca. Você está doente, você fala, eu quero minha mãe. O que significa a palavra mãe para você? Sofrimento. Eu falo com dor. A Heloísa existe há pouquíssimo tempo. Eu vou precisar ir com você
Lá atrás, quando você quer falar o seu nome anterior, você não quer nem... Pode falar. Pode falar? Pode. Que é Larissa, é isso? Isso. Hoje você é Heloísa, que está se construindo. Quem era a Larissa? O que aconteceu com a Larissa? Bom, a Larissa... Tem papel ali, olha. Tá. Tem água, tem tudo. Você quer um bombom? Não. Você quer algum? Você quer... Quero não, obrigada. A primeira coisa que me vem na cabeça quando fala Larissa é a história que minha tia me contou, a irmã da minha mãe, que ela fala que assim que a minha mãe saiu comigo do hospital, ela foi me levar em uma boca de drogas como pagamento. E aí não aceitaram. Eles conheciam bastante a minha família na região. Na região de onde? Isso aconteceu em Pirituba. Aqui em São Paulo. Isso, em São Paulo. E aí ligaram para minha avó, falaram o que a minha mãe foi fazer lá. E aí deixaram a minha mãe sair comigo no colo e ela me deixou em um lixo. E aí me acharam, esperaram a minha avó até chegar no local. E minha avó me pegou e levou para casa dela. É aí que começa a história da Larissa. Eu poderia ter sido salva nesse dia se tivessem denunciado, mas não denunciaram. Sua mãe era usuária de drogas? É usuária de drogas? Eu nunca vi ela usando, mas para ela ter ido numa boca, acho que sim. Eu só vi ela bebendo muito. Você é filha única? Não, eu tenho mais 2 irmãs. Uma faleceu. Eu tenho 3 irmãs. Uma faleceu. Ela só viveu 95 minutos de vida. E tenho mais 2 irmãs e um irmão. O irmão mais velhos, hoje, mais novos? mais novos. O menino tem 15 anos, a mais nova tem 20 e a outra tem 22. Você é mais velha? Sou mais velha. Essa menina que viveu 95 minutos, ela morre de quê, você sabe? Microcefalia, se eu não me engano. Microcefalia. Ela foi salva de alguma maneira. Graças a Deus, todo dia que ela se foi. Ela seria a sua irmã mais próxima? É. Seria a segunda filha? Ela seria a terceira. Seu pai? Quem é? Meu pai... Ou o homem meu homem pai biológico, eu não sei como chamar. Você tem relação com seu pai biológico? Tenho, ele apareceu com 17 anos, quando eu tinha 17 anos. O meu pai, eu fui criada por ele, registrada por ele, meu pai de criação. E quando bateu os meus 17 anos, apareceu um homem no meu portão, falando que tinha visto a minha mãe na rua e que minha mãe falou para ele que ele era o meu pai. E aí ele bateu no meu portão. Eu atendi, porque só estava eu e minha avó em casa. Eu não estava entendendo nada. Apagou, assim, a minha memória. Eu caí no chão. Eu fiquei muito nervosa, porque ele simplesmente apareceu e falou: "Oi, eu sou seu pai". E eu já tinha um pai. Mas você não sabia que o seu pai de criação não era o seu pai biológico? Não, ninguém sabia, só a minha mãe. E aí a minha avó subiu, porque ela viu a gritaria. Me pegou, os 2 me pegaram, me deixaram na sala. E aí o meu pai biológico explicou que viu a minha mãe, viu a prima da minha mãe, e elas falaram que tinha uma filha e queria saber. Ele não sabia nem que eu tinha um pai, ele pensou que eu fui criada com uma mãe solo. E aí a gente se afastou, eu e ele nos afastamos. O pai criação ou pai biológico? Pai biológico. E aí a minha mãe chegou em casa e falou: "Ah, sim, esse aí é o seu pai mesmo". Nessa normalidade, com 17 anos. E aí ela falou que nunca falou que quem era o meu pai de verdade, porque o meu pai de criação, ele ajudava com dinheiro. Seu pai de criação é o pai dos outros filhos da sua mãe? Não, é um de cada pai. De criação? Ou biológico? Biológico. Mesmo? Cada um tem um pai. O que a mulher que te teve o que ela... Porque tem tantos filhos, o que ela faz? Quantos anos ela tem hoje? Ela nasceu em 77.
Tá, então ela é mais velha, mais nova que eu, ela deve ter uns 46, 7. Uma mulher. É. O que ela faz? De onde ela é? Qual é a história dela? Ó, ela é de São Paulo. Os meus tios falam que ela, desde criança, foi ruim com eles. Do que eu me lembro, né, dos 5 anos até os 24, ela Você conviveu com ela dos 5 anos aos 24 anos. sobrevivendo. Parece que eu tenho um ano, que é um ano que eu tô vivendo. E é verdade. Ela trabalha, ela não trabalha, ela é formada. De onde ela é? Ela estudou, não sei se ela terminou o ensino médio, acho que não. Mas ela só trabalha com limpeza. Ela foi mandada embora do serviço diversas vezes por briga, muita briga. Uma das que ela foi mandada embora, ela chegou em casa sorrindo, falando que mandaram ela embora porque ela fez café com cândida para uma mulher que ela não gostava. E a última que eu fiquei sabendo é que ela foi mandada embora porque ela empurrou um homem de um lugar alto, não sei porquê, e que ela estava pagando na justiça, acho que ou um dinheiro e mais uma cesta básica para ele, porque ele teve que parar de trabalhar. Mas fora isso, ela recebia muito dinheiro, deixando homens abusarem de mim. De você? Sim. Meu... Acontecia com minhas irmãs, mas era mais comigo. Nossa. Como? Com quantos anos você tinha? Começou com 9. Mas, desculpa, eu fiquei... Você morava só você e ela? Morava eu, minha mãe, nossos irmãos, e no quintal tinha família que era da mesma linha, né? A única que se salvava ali era uma tia. Família dela? É. Que homens que abusavam de você? A maioria era do serviço dela. Eles chegavam na sua casa? Não, ela me levava até a empresa, às vezes, e também me levava até a casa da pessoa. Como foi a primeira vez? Você consegue lembrar do primeiro dia? Lembro. Eu não tava... com 9 anos, eu fui pra casa dele. Era um homem que ele deixava... Tem o mesmo nome que o meu pai. Ele deixava o cabelo e a barba crescer. Porque todo fim de ano ele fazia o papel de Jesus na igreja. De Jesus? E aí eu não entendia direito o que estava acontecendo. Fui entender anos depois. Fui entender anos depois que isso era errado e que isso não se fazia. Mas com 9 anos já teve um abuso de penetração. E aí, ameaça depois, né, para não contar. Esse de 9 anos eu contei para minha avó porque eu pensava que era uma brincadeira. De tanto ele falar, ai, você tem que fazer isso para você crescer, porque você é muito pequenininha. E aí eu cheguei em casa contando para minha avó, que morava no mesmo quintal da minha mãe, que eu ia ficar grande, porque o amigo da minha mãe, e aí falei as coisas que aconteceu e que eu ia crescer. A minha avó não ligou. E Sua ela avó não ligou? Não, ela só foi falar com a minha mãe o que aconteceu. Minha mãe falou que era mentira e aí deixaram. E aí a minha mãe viu que tinha esse poder, né, e continuou fazendo. E as suas irmãs também foram levadas por esse caminho? Seu irmão também? As minhas 2 irmãs, sim, mas foram poucas vezes. O meu irmão, ela nunca fez nada com ele. Você e suas irmãs conversam ou conversaram sobre a sua mãe te cafetinar?
A gente... Explorar sexualmente vocês? Quando eu fiz Isso é 17 anos, eu abri um processo contra isso. Contra esses abusos. E aí as minhas irmãs também entraram no processo nessa época. Mas hoje, a gente não tem mais contato, não tenho contato com nenhum dos três. Eles ainda moram com a minha mãe, continuam sofrendo, porque eu fico sabendo através da família. Mas eles ainda têm a esperança que ela vai mudar. Você com 9 anos é levada, você com 9 anos conta para sua avó, a sua avó não faz nada, você continua sendo levada para outros homens. Sim. Como era sua mãe conversando sobre isso com você? Ela não falava muito, ela só me pegava e me levava. Ela ria, ela sorria? Não. Ela te olhava depois, ela te olhava antes? Nessa parte de olhar, ela ficava olhando o abuso. Ela presenciava o abuso? Sim, às vezes sim. E às vezes ela fazia e eu tinha que ficar olhando. E fotografando e fazendo vídeo. Meu Deus. Gente. É complicado. Eu nunca fiquei sem fala durante uma entrevista, mas eu estou abismado com a... Porque você é muito... A gente te olhando, você não tem uma alma pesada, você não tem uma dor, você não tem um olhar destruído. Você é uma moça que parece estar apenas vivendo e permitindo viver, sem tanta dor, tanto tudo. Quanto tempo você viveu esse... Só aos 17 anos que se abre um processo e ela para? Ou você vai durante o processo... Pior. Quando foi a primeira vez que você falou, não, eu não vou fazer isso? Com tinha quantos 22. anos? Com 22? 21 para 22 anos. Eu fiquei 24 anos da minha vida tentando sobreviver com essa família. Vai fazer 1 ano que eu estou vivendo. Tudo bem, mas você ficou 22 anos sendo usada sexualmente pelos homens que sua mãe levava ou te levava, ou para você filmar ela durante todos esses 22 anos? Sim. O que te fez falar não? Olha, a única coisa que me passava pela cabeça era eu arrumar um emprego e sumir. Você foi estudar? Como que foi Estudei. Como foi esse lado da vida? Depois dos meus 17 anos, eu abri um processo. E aí eu comecei a morar com a minha avó, mas que também é uma pessoa... E, tipo, é tudo junto, sabe? É um terreno com várias casas e cada casa é de um parente. Uma casa da avó, uma casa do tio, uma casa da mãe. Eu fiz faculdade com 18 anos, terminei. O que você fez? Eu fiz biomedicina. Fiz biomedicina, me formei. Arrumei alguns empregos a partir dos 16 anos, como jovem aprendiz. Todos os empregos que eu tive do 16 até os 22, 23 anos, a minha mãe ela entrava em contato com essas empresas, falava que eu usava drogas, que eu batia nela, que eu batia nos meus irmãos, infernizavam até eles me mandarem embora. E aí... Você combatia ela, você falava... Você questionava, ela falava assim, como que você liga para a minha empresa? Por que você não fez? Nunca consegui fazer nada, era um medo real desde os meus 5 anos de idade. Mas com 17 anos você abre um processo. Que eu abro processo um processo, é esse? Eu vou nas redes sociais. Na verdade, o início desse processo é eu saindo da minha casa, indo no conselho tutelar às 7 horas da noite. O conselheiro está saindo, fechando o portão, e eu peço ajuda, falo tudo o que está acontecendo. Ele abre o portão, me coloca para dentro, escreve, e me coloca dentro do carro e me devolve para minha mãe. Fala que vai averiguar. E aí averiguam, não acontece nada. Alguém tem que me explicar para que serve o conselho tutelar Sim. neste país. Alguém precisa
Eu não entendo para que existe o Conselho Tutelar nesse país. É só para gastar dinheiro público. Eu canso de falar disso. Realmente é assim... Bom, desculpa, é que eu não aguento mais fazer caso que o Conselho Tutelar não faz nada. Não existe Conselho Tutelar, não existe, é uma bobagem, é uma pataquada neste país, é uma desnecessidade. Mas aí você me contando que o conselheiro tutelar escreve um negócio e te devolve para sua mãe. Me devolve para minha mãe, a gente fica em casa normal. A sua mãe sabe que você foi ao Conselho Tutelar? Sabe. E aí nada muda, aí eu cansada... Abro uma publicação no Facebook com vídeo dos abusos, com áudio, um texto enorme falando o que estava acontecendo. Vídeo dos abusos que você sofria? De áudios da minha mãe falando o que vai fazer, que vai bater na gente, essas coisas, sabe? E aí eu escrevo o texto falando que eu preciso de ajuda, que o conselho não está fazendo nada. Isso porque, no meu caso, tem denúncias do Conselho Tutelar desde os 9 anos. Quem que fazia essas denúncias? Vizinhos, professores, parte da família. O seu pai de criação, ele deu o seu nome, hoje, Heloísa. Sim. Onde ele estava nesse período? Nesse período, ele sofreu também. Ele terminou com a minha mãe quando eu tinha cerca de 5, 6 anos. Que é quando começam... Não, os abusos começam com 9. Com 5. Com 5 anos, com ela tentando me matar, colocando fogo na minha cama. Ah, não, digo os abusos sexuais. Sexuais com 9. Até os 5 anos ela te deixou no lixo, sua avó recupera você do lixo, que se você tivesse sido encontrada por uma outra família, você nem estaria sentada aqui me falando. Aí você, do lixo, você vai para o lixão. Pelo que você está me contando, uma analogia, do lixo você vai para o lixão. Quando você chega em casa, seu pai de criação está com ela. Sim. E ele sabia que ela estava grávida? Ele sabia que ela foi à boca de fumo te vender ou não? Não. Ele não sabia de nada, ninguém contou nada disso para ele? Não. Como que você fica sabendo dessa boca de fumo? A minha tia me contou. Que é essa que você falou que é a melhor parte da família. É a única que presta da família. Tá. Aí esse seu pai de criação morava com a sua mãe? Meu pai morava com a gente. Eu lembro muito dele apanhando da minha mãe. A minha mãe queimou a cabeça dele. Ele tem uma marca enorme na cabeça, não cresce cabelo. Gente, ela é uma Nazaré Tedesco? Sim. Ela é uma... Ele me tirou da cama que minha mãe colocou fogo, tentando me matar. Tava eu e ele na cama, inclusive. Ela pegava copo de vidro, quebrava e ficava jogando vidro na gente. E assim, ele saiu... Tentou me levar diversas vezes com ele. Eu já cansei de ir na porta de delegacia com ele chorando, pedindo para eu morar com ele. Conselho Tutelar também. E ele nunca conseguiu minha guarda. Não sei porquê. Mas ele tentou. Acho que assim, na minha infância, os únicos dias que eu lembro feliz é quando a minha mãe deixava, por um milagre, eu passar um dia na casa dele. E ela se separa quando você tem 5 anos. Ele se separa dela quando você tem 5 anos. E aí você fica com ela, ele fica tentando a guarda e não consegue. Ele não fazendo ideia que você não era filha biológica dele. Isso. Dos 5 aos 9 anos, não existiu abuso sexual. Existiu só abuso físico. Existiu abuso emocional e físico por parte da sua mãe. Sim. As pessoas ao redor da casa, sua avó, seus tios, ninguém tentava impedir nada? Porque, além de tudo, vocês moravam todos juntos. Sim. A minha tia... Que é essa a melhor parte da família. A melhor parte da família chegou a fazer algumas denúncias. A minha outra tia, que era esposa do meu tio, também fazia algumas denúncias. Mas a casa era cheia de criança, né? Eu, meus irmãos, meus primos. A minha mãe maltratava todas as crianças. A minha mãe, ela já espancou essa minha tia. Ela já pegou o prato de vidro e tacou na cabeça da minha tia. Mas, gente, ela tentou homicídio. Ninguém fez um boletim de ocorrência contra essa mulher? Ela já quase tentou matar a minha avó. A minha avó chegou na delegacia, fez o BO e no outro dia tirou porque ela perdoou a minha mãe. A única ali que ela não batia de frente era com meu avô. Mas de resto, ela batia, ela mas xingava. Teu avô deixava ela bater de frente com todo mundo? Sim.
Mas a minha avó e minha mãe é assim. Sua tia, que é a melhor parte da família, sabia que a sua mãe te vendia desde os 9 anos de idade? Sabia, mas assim, ela fez muitas denúncias e as filhas dela também sofriam com a minha mãe. E a minha tia morava de favor, né, na casa da minha avó, não tinha muito para onde correr. Ele via que o conselho não fazia nada, delegacia não fazia nada. Quem era ela para conseguir fazer alguma coisa? Mas teve diversas denúncias. E o processo que você faz com 17 anos é esse que você vai ao conselho tutelar? Isso. Que você ali abre a porta, escreve o negócio e te devolve para sua mãe. O que aconteceu? Eu publiquei no Facebook. Aí você vê Marquei tal, isso. vários conselhos tutelar, várias delegacias, e uma conselheira de outro município entrou em contato comigo. E aí o carro do conselho tutelar foi buscar eu e meus irmãos em casa, levou até a delegacia, e aí a gente começou a contar tudo o que estava acontecendo dentro de casa. Eles não... Bom, então uma conselheira tutelar que salva o conselho tutelar. Sim. E aí, para eu abrir esse processo, tinha que alguém da minha família abrir comigo, ninguém queria abrir. E aí a conselheira me ajudou que o Ministério Público abrisse. Então esse é um processo do Ministério Público por mim contra os abusos e a minha mãe, né? Quem está nesse processo... E nesse processo, mas esse processo tinha 17, você tem 26. Tá andando faz até 9 hoje. anos. E aí o que aconteceu? Tá andando até hoje. A última atualização dele que teve foi o juiz liberando pro cara que me abusou se candidatar a vereador. Porque nesse processo você aponta para todos os abusadores? Eu aponto os que eu... Ou pelo menos os que você os consegue. últimos, né? Que eu sei o nome, que eu lembro. O resto eu só lembro do... Eu sei as pessoas, mas não sei nome. Sei as casas. Esse Jesus foi... Esse aí, ele não teve mais... Ele não eu não sei como mais. encontrar. E você encontrou ele uma vez ou várias vezes? 2, 3 vezes. Meia vez já seria horrível. Só sei o primeiro nome, a casa que ele tá, eu sei ir, mas não é mais dele. Então, no processo só tá os últimos 2. Que você tinha 17 anos. É. E eles te abusavam desde quantos anos? 17. Que não eram consentidos. Não. A sua mãe foi arrolada nesse processo? Foi. Como nesse o quê? processo. Exploração sexual ou o quê? Não sei direito, mas assim, desde 2016, a gente só teve uma audiência. Com ela e com eles? É, todo mundo só fez uma audiência. Falaram que ia ter mais, mas até hoje não tem nada, não tem... O processo só anda. Atualização que não traz muito sentido no processo. O processo não anda. É. Só passa o tempo. Mas assim, eu já sabia que não ia dar em nada, porque os últimos que abusaram de mim e dos meus irmãos, porque esses 2 que tá no processo abusou de mim e das minhas irmãs. Ocorreu em uma cidade pequena, então a gente tinha que abrir lá. E o primo do cara que abusou a gente era delegado da delegacia que a gente abriu o BO. Então eu abri assim, por abrir. Já sabia que não ia dar em nada, não deu a minha vida toda. E o promotor não fala nada? A última coisa que o promotor disse no processo foi porque que retiraram os vídeos de todas as audiências. Porque estava no processo, a gente foi olhar. Eu vi de madrugada, mandei mensagem para minha advogada, falei, olha, não sei se você viu, mas os vídeos das audiências sumiu e tem uma liberação para o cara se candidatar a vereador. E aí o promotor pergunta por que os vídeos foram retirados, pede para colocar e pede para andamento no processo. Os vídeos voltaram? Ainda não vi. Você abre com 17 anos esse processo que até hoje não anda. Mas você continua sendo aliciada pela sua mãe até os 22 Sim. anos. Como foi esse período entre você ter um processo contra ela, morando na casa dela e tendo que se subjugar à cafetinagem dela?
Era uma rotina. Eu saía para trabalhar, chegava em casa, tinha abuso, saía para a faculdade à noite. Você saía para trabalhar, chegava em casa, os abusos aconteciam dentro da sua casa? É, Os homens iam para sua casa? às vezes sim, Nesse terreno com a sua avó, com sua tia, com seu tio, com todo mundo? sim. Era uma coisa normal dentro de casa. E o seu irmão? O meu irmão, ele ficou um tempo morando com o pai, depois voltou. Mas a minha mãe nunca fez nada com ele. Ele nunca foi tocado por uma palavra mais alta, por um tapa, nada. Era só com as meninas que minha mãe fazia isso. Isso é bem uma mãe, a mãe narcisista elege o seu amor, o seu preferido, Sim, para que os outros saibam, inclusive, que eles não são preferidos. sim. E era bem isso? Ele nunca sofreu nada. Era só eu e as meninas. E ele não tentava defender vocês? Não. Ele era uma criança, né? Não, tudo bem, é verdade. Ele tem hoje 15 anos, é isso? É, há 10 anos ele tinha 5, 6 anos. Ele sempre foi uma Não, criancinha, não né? tinha como. É. Hoje, daí você vai até os 22 anos, e com 23 param os abusos. Sim. Por quê? Que aí eu saí de casa. Como que foi essa saída? Eu comecei a fazer estágio e o primeiro salário que eu recebi eu sumi. Porque eu sabia que se ela soubesse onde eu trabalhava, ela ia atormentar e eu ia perder a minha estabilidade financeira. Aí você sai de casa. Saí de casa, Você vai para onde? eu moro em uma república em Santa Amaro. Fiquei um tempo nessa república. Só que aí com meus irmãos pedindo para voltar porque não aguenta mais, eu volto pelos meus irmãos. Tento fazer todo mundo sair de lá, ninguém consegue. E aí, com meus 24, eu saio e corto contato com todo mundo. Que é ontem, que você tem 26. Isso foi o que? 2022? 22, final de 2022. O que te faz cortar contato? Eu queria viver. Você foi fazer terapia? Faz um ano que eu tô fazendo terapia. Mas você não fazia terapia para cortar? Não. Você tinha amigos, você tinha namorados, você tinha relacionamentos? Como que era a sua vida pessoal, socialmente falando? Eu tinha... Meus amigos eram meus primos, da minha idade. Todos que sofreram na mão da minha mãe. Que vivia ali naquele Que terreno? vivia no mesmo terreno. Fora eu tinha 2 amigos da escola. Um amigo desses é o Guilherme. A mãe dele é professora. Eu cheguei a morar com ela durante 1 ano. Você contou para ela o que você passava? Sim. E aí? Tiveram denúncias de novo, mas não aconteceu nada. Eu fiquei lá 1 ano. Mas como ela morava na rua de baixo da casa da minha avó, era a mesma coisa de eu estar morando com a minha avó, com a minha mãe. Então eu fiquei lá 1 ano, indo e voltando entre os meses. Mas você era obrigada a se prostituir? Não você era usada. Você era obrigada a permitir que sua mãe te usasse? Sim. Mesmo morando com essa professora? Sim. E aí, como eu estava distante dos meus irmãos, eu preferi ficar lá com meus irmãos. Mas essa professora, que eu chamo de mãe, a gente tem contato até hoje, eu passo os finais de semana na casa dela. E o filho dela era o meu amigo desde os meus 10 anos. A gente saía no trem para vender bala, vendia doce na escola, porque em casa era eu que levava. Porque senão, pela minha mãe, ela ficava dando comida podre pra gente. Podre, vencida. Mas aí isso eu não entendo, porque era comida podre pra mim, pros meus irmãos e também pra ela. E aí eu comecei a trabalhar desde cedo. Se você vendia bala, ela te vendia para os homens e ela fazia o que com esse dinheiro? Não sei, não faço ideia. Ela reunia gente em casa pra ficar bebendo, ficar fazendo sexo pra gente ficar olhando, fotografando. Suas irmãs e seu irmão viam isso? Sim. Acho que minhas irmãs lembram mais. Meu irmão não lembra. Mas o dinheiro dela
Não sei. Eu sei que o dinheiro que entrava em casa, parte era meu, que eu ajudava, e pensão dos pais das crianças. Que aí era o básico. Era um armário de coisa boa para ela, uma parte da geladeira só de coisa boa para ela. Mas você me falou que ela também comia comida estragada. Comia. Eu tô dizendo assim, bolacha, chocolate, que ela ficava comendo na nossa frente, não dava. Agora, a roupa, é tudo doado dos primos. Nunca lembro de ter ganhado uma roupa nova diretamente dela. Eu só tinha roupa boa na casa do meu pai. Comida. Você continuava convivendo com seu pai? Sim. Você já tinha mais de 21 anos, mais de 18 anos. Por que você não foi morar com seu pai? Eu acho que mais medo do que a minha mãe podia fazer. Com ele ou com você ou com quem? Com os dois. Seu pai conseguiu ter família, outra família? O teu pai, de verdade, seu pai de criação, Não, ele casou, ele teve outros filhos? Tá sozinho até hoje. Bom, também depois de passar por essa mulher, acho que não quer mais nada na vida, né? Tá sozinho até hoje. Na época que eu fiz o meu DNA com meu pai biológico, ele ficou muito, muito, muito mal. Ele se afastou de mim por uns 2 anos, sofrendo. E aí depois ele voltou, falando que precisava de um tempo para absorver tudo o que estava acontecendo. E aí a gente voltou ao contato normalmente. Quando saiu o teste de DNA, a minha mãe me espancou, porque ela falou que não era para me falar pro meu pai, porque senão ele ia cortar a pensão. E mesmo assim eu falei. Você tinha o quê? 17 anos? Tinha 16 para 17 anos. Mesmo assim eu contei, aí eu falei pro meu pai, desci sozinha na casa dele, falei, pai, o teste de DNA, expliquei toda a história. E aí o meu pai sobe pra casa dela, pergunta, e aí a minha mãe tem um ataque. Meu pai sai desse dia na casa chorando, e desse dia, até 2 anos depois, eu não tenho notícia dele. Porque ele ficou muito mal mesmo. Isso, você já tinha uns 19 anos. Isso. E da época desse DNA, minha mãe me espancou muito, muito, muito mesmo. Ela pegou meu cabelo e me jogava na parede. E sempre foi isso, a vida toda. Apanhando, sendo espancada, maltratada. Então, eu sempre tive medo dela. Não tinha como eu sair da casa dela e morar com meu pai, porque alguma coisa ela ia fazer. E o seu pai biológico? Meu pai biológico. Porque se ele foi atrás de você, ele falou, sou seu pai, é porque ele queria ter algum contato. Porque também Sim. ele poderia receber aquela informação e falar, não é mesmo, tchau. A gente fez o teste de DNA depois de alguns anos, porque, como eu falei, ele apareceu na minha casa pensando que eu não tinha pai. E aí ele viu que a minha casa estava uma confusão, porque eu já tinha um pai. E aí ele fala, vamos fazer o teste de DNA. Ele some por anos e aparece depois de um ano e meio. Então com 17 anos você tem a descoberta, se desmaia. Aí você, nesse período, você não falou pro seu pai de criação que o teu pai biológico apareceu? Não, eu queria ter a certeza do DNA. Então, o teu pai biológico, você vai fazer exame de DNA lá pelos 18 anos, 19? É. O seu pai de criação continuou com você? Sim. Aí você faz o teste de DNA e entrega. Então, você fica dos 20 aos 21 sem o seu pai de criação? Sem os dois, né? Sem os dois. O pai biológico, ele não quis saber o que aconteceu com você? Não. Como é que estava? Você contou para ele? Era um homem estranho, não sabia quem era, morria de medo de homem. Então, ele aparecendo ali, ficando ou não fazia diferença nenhuma na minha vida. Você falou que morria de medo de homem. Você é uma moça muito bonita. Você tinha paquera? Você tinha algum namorado? Não, eu acho que a primeira pessoa que eu fiquei foi com 16, 17 anos. Foi uma menina. Uma menina. Você é gay? Você Sou lésbica. Desculpa, gay aqui na minha época. Eu tenho que falar isso, gente, porque assim, na minha época, todo mundo era gay, entendeu? Hoje, agora eu sei que tem gay, tem lésbica, tinha lésbica, todo mundo falava gay, então peço desculpas. Imagina. Você, a sua orientação não, né? O seu ser é ser lésbico? Eu sempre soube, né? Com 12, 13 anos eu já falava para as minhas tias.
E aí... O que deve ter sido ainda mais dolorido para você, tudo pelo que você passou. Sim. E aí a minha mãe tinha essa desculpa que também fazia isso para eu virar mulher. Ah, Deus me livre. Sim. Que coisa patética. Aí você vai ter um carinho, um afeto com 20... Você falou 22? Não, 16 para 17. 16 para 17. Tá. Mas você não tinha uma relação amorosa? Não. Era muita coisa... Era muito tempo da minha vida tentando sobreviver para ter um namoro. Sim. Foi só ficar mesmo. Agora, namorar séria, foi em 2022. Que é tudo aquele momento que você sai, daí você volta depois e tal. Como que foi você contar para sua namorada? Você ainda está namorando a mesma pessoa? Não, graças a Deus. Não, porque você pegou uma pessoa ruim também. É natural você... Eu peguei a minha mãe para namorar. Então, é isso que eu ia te falar. É muito comum a gente repetir fora de casa o que a gente aprendeu em casa. Por isso que existe uma coisa chamada terapia para você quebrar padrão. Para você entender que você não quer aquele padrão. Porque você vai buscar lá fora o que você aprendeu aqui dentro. Sim. Então, a sua namorada era uma outra narcisista? Era. Eu tive coragem de terminar quando eu comecei a fazer tratamento. Ela era horrível. Eu descobri inúmeras traições. Ela ficou... Meu pai ajudava muito ela financeiramente a pagar faculdade, a pagar curso. Ela estava namorando comigo e com mais 3 pessoas, não sei como, ao mesmo tempo. Ela usava bastante a desculpa que precisava viajar para trabalhar e namorava essas outras pessoas. Ela era mais velha que você? Mais nova, 2 anos. Olha só. E aí eu vi que estava ficando muito sério quando ela começou a usar as coisas que eu passei contra mim. Falando, você passou por isso, você está distorcendo as coisas, você está falando que quer terminar porque aconteceu isso na sua infância. E aí eu falava, pode ser. E fui aguentando. E aí quando eu comecei o tratamento, contei toda a minha vida, contei o que estava acontecendo agora, e aí falaram desse padrão. E aí eu simplesmente terminei. Ela aceitou? Não, ela ficou me infernizando. Ela ia com o carro na minha rua falando que ia se matar por diversas vezes. E aí dá um choque, assim, na minha cabeça. Eu perco um pouco, assim, da realidade. E aí eu fico internada em uma clínica psiquiatra. Eu falo, eu preciso ser internada porque... Que ano isso? 2022 para 2023. E aí eu sou internada na Clínica Maia, porque eu comecei a vegetar de depressão. Não conseguia levantar, não conseguia comer, não conseguia tomar banho. Eu já nem tinha recuperado do que eu passei com a minha mãe. E assim que eu saí de casa, eu passo isso de novo com meu namoro. E aí, no meu serviço, eu passei com a psiquiatra viu que estava muito ruim mesmo e pede minha internação. E aí eu saí dessa internação bem. Você ficou quanto tempo? Acho que cerca de 6 meses, 7 meses. Isso agora, em 2023? De 22 para 23. Então, é tudo muito recente. Sim. Então... Aí eu saí de lá bem, tomando os meus remédios, fazendo tratamento com psicólogo, psiquiatra, neuro. As convulsões que eu tinha quando eu era pequena, eu descobri que era de nervoso, porque eu passava com a minha mãe. Descobri também que dava para viver depois dali. Foi ali que eu comecei a viver. E aí você... Como que você começou a viver? Eu saí da clínica, aluguei uma casa e quis mudar de profissão. E como que você alugou essa casa? Você estava com dinheiro? Na época que eu fiquei internada, eu fiquei recebendo pela empresa ainda. Tá, pela caixa, essas coisas. Isso, tá. Aí eu voltei trabalhando. A perícia ia lá na clínica, fazia a perícia, né? Uma vez no mês, para ver que eu ainda estava lá dentro. Sim.
Aí eu continuei recebendo. Aí eu saí, continuei trabalhando. E aí não dava mais porque era um ambiente muito ruim, não estava fazendo bem para minha cabeça, hospital. Sim. E aí eu quis fazer uma coisa diferente. Falei, o que eu quero para minha vida? Eu quero ter um final de semana livre, descansar. E aí eu comecei a fazer outra faculdade e pedi as contas e entrei em outro trabalho. O que você está fazendo de faculdade? Eu estava fazendo ciências contábeis, mas é só número, é só aquilo, não quero. E aí eu fiz a transferência para administração e hoje eu estou trabalhando no banco. Um banco? Sim. Que bom. O banco, por exemplo, essa sua entrevista, ela vai... O canal ele tem um grande alcance. Uhum. As pessoas do banco sabem da sua história? Muita gente... Até porque já saiu na Marie Claire, me reconhece por causa lugares. das entrevistas e dos vídeos. Já Muita sabe, gente já tem. já Você, sabe. você sente uma rede de apoio se formando? Sim. Por conta das pessoas conhecerem a sua história? As pessoas, primeiramente, não acreditam. É, porque a sua história ela é assustadora, a palavra é essa. Porque você tem 26 anos e você viveu 8 temporadas de Game of Thrones, de 80 episódios cada. Sim. Então, assim, coisa que uma pessoa teria vivido em 40, você viveu em 26. O que eu posso falar, agradeça, porque você tem toda a possibilidade de agora viver em paz, porque o inferno já conheceu. Já foi. Você pode deixar tudo lá para trás. Mas, por exemplo, você tem receio que a sua mãe saiba onde você está trabalhando e vá fazer o escândalo que já é do feitio dela? Hoje não. Hoje eu sei que eles conhecendo a minha história, né? Sabendo tudo, tendo contato ali no dia a dia comigo, seria diferente. No meu primeiro emprego foi como jovem aprendiz de uma emissora e simplesmente a minha chefe me colocou numa sala, eu tinha de 15 para 16 anos e falou, nossa, você é muito mentirosa. Você usa droga, usa bebida, bate na sua mãe e nos seus irmãos, Nossa, como que você faz isso? E tudo por isso a gente está te mandando embora. Não, mas Hoje ela eu não conseguia olhar para você e saber se uma pessoa... Porque se uma pessoa bebe, se droga, ela vai estar com cara de bêbada e drogada trabalhando. Ela não conseguia ver isso? Não. Não. Aí simplesmente me mandou embora. Hoje não tem como acontecer isso. Seria diferente. Você tem alguma medida protetiva contra a sua mãe? Tua advogada, você está com uma advogada que você Tô falou. com uma advogada. Essa advogada está fazendo o quê? Está em cima desse processo que você Desse abriu processo, em 2000 e com 17 anos. Isso, desse processo e um outro que a gente abriu também esse ano, 2024, em maio, para ver se a minha mãe consegue pagar pelas coisas que ela fez, né? A gente abriu com testemunha de professor, família, provas. É um processo criminal? Não sei te falar. Mas é um processo para minha mãe pagar o que ela fez comigo. A gente conta toda a nossa história. Pagar financeiramente ou pagar na cadeia? Não quis financeiramente. Não, financeiramente ela não vai ter. Nem, não vai ter e também eu não quis. Você quer na cadeia? Eu quero que ela... O que eu pedi é que se ela tem um transtorno, que ela faça o tratamento numa cadeia de psiquiatria, mas... Então é criminal. Ou cadeia. E aí deve ser uma queixa-crime que ela está abrindo para a promotoria aceitar ou não. Deve ser algo desse deve tipo. ser. E também para tirar o nome dela dos meus documentos. Seu nome mudou. Você conseguiu tirar os nomes dela dos documentos? Ainda não. Eu consegui que o meu pai biológico me registrasse. Por que não de criação? Ele vai continuar. Eu quero que os meus dois pais continuem no documento. Eu só Seu pai quero tirar o da biológico, minha hoje mãe. você tem uma boa relação com ele? Sim, tenho. Hoje sim. Você contou para ele pelo tudo que você passou? Não contei, Ele vai mas dar essa eles ficam entrevista. vendo pelos vídeos. O que ele fala para você? Ele fala que a minha mãe sempre foi meia doidinha. E que bom que eu superei. Ele não teve muito contato com a minha mãe, né? Minha mãe namorava meu pai de criação. Aí minha mãe traiu o meu pai de criação com ele durante um dia de uma viagem. Aí depois sumiu, nunca mais apareceu. Entendi. Então ele nem Não conhecia. Mas ele saber que a filha dele passou por tudo que passou
como ele te abraça hoje? Como é esse... Olha, como a gente se conheceu um pouco tarde, a gente é mais amigo do que pai e filha, sabe? O que às vezes é melhor. É, a gente não tem muito esse contato. No teu caso, eu acho que você precisa de um bom amigo. Você não precisa mais de uma boa família. Eu me criei sozinha. Você precisa de um bom amigo. Ele mora na praia, eu vou lá nos finais de semana às vezes. A gente conversa sobre outras coisas. A gente não conversa sobre minha mãe. E por que não saiu ainda o nome da sua mãe dos seus documentos? A gente está esperando o juiz. Teve, se eu não me engano, 15 dias úteis. A minha mãe assinou a intimação. E teve 15 dias úteis para ela ir se defender. Ela não foi se defender. Perdeu o prazo. Perdeu o prazo. E aí a minha advogada falou, já deu prazo, e aí, o que vai acontecer? E aí a gente está esperando o retorno do juiz. Como que você achou essa advogada? No TikTok. Porque você conta também suas histórias ali, Sim, é isso? Começou no TikTok. Além do Instagram, também tem o TikTok. Sim. E ela está te apoiando nisso tudo. Sim. Que é importante por vários motivos. Porque como essa história é uma história muito, muito complexa, ela precisa de provas exatamente para tudo que você está querendo. Isso é excelente, você ter um advogado que isso confirma a sua história. Sim, ela é incrível. Ela apareceu falando que ajudava nesses casos. E aí a gente começou a conversar. Ela foi atrás das denúncias que teve, né, anteriormente, no Conselho Tutelar, as chamas, internação de hospital por maus tratos, achamos tudo. Você foi internada por maus tratos também? Lá atrás, e o hospital não fez nada? Também não chamou assistência social, polícia, nada? Eu nem fico pensando muito nisso, porque se eu paro para pensar, era tanta chance de eu ter sido salva e não fui, que eu fico muito triste. Mas já fui internada. A última internação, que foi a internação psiquiatra, né? Comprova lá que a minha avó, por incrível que pareça, falou que a minha mãe fazia tudo isso mesmo comigo e que se precisasse de ajuda no processo, ela ia depor contra a minha mãe. Esse aí é o áudio que a gente tem. Se precisar usar, a gente vai usar. E aí tem tudo. A gente entrou em contato com o professor da época, que fizeram denúncias. Eles estão no processo também. Minha tia, que a minha mãe maltratou. A minha outra tia, que minha mãe maltratou ela e os filhos. Então, assim, tá um processo completo, sabe? Vamos ver aí a justiça. E ela não tentou falar com você? Ela sempre faz fakes, mandando mensagens. E o que ela fala? Um básico, que se me ver vai me matar, vai me espancar. Então, com esse tipo de print, você já não pode ir na delegacia e fazer um boletim de ocorrência de ameaça e conseguir uma medida protetiva? O que a sua advogada disse? Eu não fui atrás de medida protetiva. Eu só me mudei para o mais longe possível. É que medida protetiva, ela te dá o seguinte, medida protetiva, inclusive, esse tipo de mensagem, ela não pode mandar. A medida protetiva não é só aqui, fisicamente. A medida protetiva é um todo. E se ela passar da medida protetiva, ela vai presa. A única coisa que eu faço é eu tiro o print, guardo e mando para minha advogada. Porque eu sei que é ela, porque ela tem uns erros ortográficos que só existe na cabeça dela, sabe? Não, é importante que a polícia investigue quem é que está te mandando essas ameaças. Mas já tem BO desde final de 2022 até agora, BOs que eu abri, levando print, mas falam que não pode fazer nada, porque não tem como provar que é minha mãe. Claro que tem. São fakes, pode ser seguidor, pode ser... não leva muito a sério, sabe? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é você chegar e falar, é minha mãe, eu tenho certeza. Outra coisa é a polícia falar, vamos investigar e vamos ver quem é. Olha, é a sua mãe, porque nós chegamos pelo IP, por isso, por aquilo. Olha, nós chegamos, na verdade, esse IP é de uma pessoa que mora na Nova Zelândia e ela está te mandando de lá ou não. A pessoa é esta daqui, não era sua mãe, é esta. Aí você descobre que é, sei lá, um outro parente seu. Mas a polícia precisa investigar isso. A polícia não investigou. Não. Você já procura, por exemplo, o DHPP no centro de São Paulo, que é a divisão de proteção à pessoa, onde eles têm exatamente esse tipo de delegacias também especializadas? Não. Vale a pena você ir no centro de São Paulo. Já que a delegacia, você deve ter uma delegacia de bairro. Já que a delegacia de bairro não faz nada,
Você vai até a delegacia da DHPP, que fica ali, pega a sua advogada e vá. É a Tobias de Aguiar, se não me engano o nome da rua, que é aqui em São Paulo, e você vai lá e procura, porque a polícia precisa, porque isso que você está tendo é ameaça de morte. É uma rotina. Então, mas não pode ser. Eu entendo que para tem você tanta hoje coisa... já virou uma coisa assim, corriqueira, entre muitas aspas, mas você nunca pode transformar no cotidiano tudo isso que você viveu. Tudo que você viveu tem que ser algo absurdo. Não pode, era assim em casa era assim. Não pode. Ainda mais agora que você está distante, tudo que ela vier, você tem que rebater e botar ela na cadeia. Seguinte sentido, desde que ela realmente seja ela e que você tome essas medidas. Acredito que o seu advogado esteja também olhando por esse caminho. A gente tira print, guarda e adiciona no processo, para ter mais prova ainda, né? Mas ela, assim, quando seus irmãos te ligam, por exemplo, ela não tenta falar com você pelo telefone? Quando a gente que agora tinha você cortou contato, com todo mundo. Quando a gente tinha contato, sim. Aí, por isso que eu também cortei. Seus irmãos também... Meus irmãos vinham, falavam, tô precisando de tal coisa. Eu comprava e mandava alguém entregar. Meu filho, mas agora tá precisando de tal coisa, cada um... E às vezes era mensagem da minha mãe pelo perfil deles e mensagem deles pedindo para retirar o processo. E aí eu cortei. Essa sua tia mais legal, ela não tenta, através dessa sua tia, falar com você? Elas não se conversam mais. Então, ótimo também. Não se conversam. Como ela está, nós não sabemos. A última notícia que eu tenho dela foi desse caso, né? Que ela foi mandada embora por empurrar um homem de um lugar alto. Isso agora? Foi recente. Tava pagando dinheiro e cesta básica, alguma coisa assim, não tenho certeza. E ela continua morando com meus irmãos. E também ela recebeu a intimação, né? Assinou. E nessa intimação, parece que foi a carta das testemunhas. E a minha mãe bateu na casa de duas, porque era próximo. Nossa, não pode fazer isso. Pra ameaçar. Não pode fazer isso. Mas cadê o promotor para mandar prender? E aí, as pessoas, né, que recebeu na casa abriu o BO, contando. Gente, mas esse processo tem muita coisa já pronta para a doutora Solange Beretta. Assim, o que falta nesse processo? Eu acredito que seja uma queixa-crime que ela está abrindo. Para que um promotor pegue aquilo e transforme... Doutora Solange Beretta, se eu estiver errado, me corrija aqui. Porque só de ela ir em cima de testemunha, só disso, daquilo, já tem muita materialidade aí Tem muita coisa. Para essa senhora pagar pelo que ela tem que pagar, de fato. A gente estava esperando um prazo, né, pensando que... Porque a minha mãe, ela recebe essa intimação e ela vai na casa da minha avó, mentindo, falando que eu estou processando o meu avô e minha avó. E aí a minha avó pede, pelo amor de Deus, para minha tia perguntar o que está acontecendo. E aí a minha avó me liga, perguntando o que está acontecendo, porque eu estou processando ela e o marido dela. Eu falo, vó, não estou processando nem você nem o vô. Estou processando a minha mãe. Minha mãe, como sempre, está mentindo para vocês. E aí ela falou, tá bom, desculpa, desliga. E aí ela manda um áudio para minha tia falando, fala para Larissa, né? Meu nome ainda era Larissa. Fala para Larissa que se ela precisar de alguma ajuda, algum apoio, eu vou a favor dela nesse processo. E aí, nesse dia, a minha avó corta o contato com a minha mãe. Acho que por medo. Não sei, pode ser. Você chama de filha de uma mulher narcisista. Como que você... Ou eu li que chamaram que a sua mãe é narcisista. Como que você... Hoje você percebe que ela teria essa possibilidade de ser narcisista? E não ser má, ou ser psicopata, ou ser borderline, ou ser... Uma palavra ainda a ser descoberta? Nossa, acho que uma palavra a ser descoberta, porque essa mulher... Não tem uma pessoa que fala bem dela. Você chegou a combater ela alguma vez, agora que você já estava mais velha? Fala assim, você me jogou no lixo, você chegou a bater de frente? Ou ela conseguiu, que é a coisa mais complexa e a mais definitiva nesse tipo de relação abusiva, que é o medo do outro e o respeito?
Nunca consegui falar nada com ela. Nem Se ela revidar. quisesse conversar com você, você conversaria? Não. Não. Quero distância. Por isso que eu quero... Não quero nem cuidar. Por isso que eu resolvi tirar o nome dela do meu documento, por tudo que eu vivi. E porque também é capaz dessa mulher sofrer alguma coisa e eu ter que cuidar dela. E eu não quero isso. Verdade. Mas você tem irmãos, né? Tem. Então, eles que cuidem dela. Porque agora, você contando tudo isso, e com certeza eles já vendo, não dá mais para eles olharem e viverem dentro do mito, dentro olhando para as sombras, achando que aquilo é o mundo, que é o mito das cavernas. Ele já foi colocado para eles o que eles estão vivendo dentro daquela casa. Sim. Então, inclusive suas irmãs, que foram abusadas tanto quanto você, um pouco com menos vezes, mas foram abusadas. O seu irmão descobrindo o que significa ser filho dessa mulher. E o que significa ser seu irmão. Então, isso é uma coisa que, com certeza, dentro daquele universo, a máscara dela, o poder dela, deve estar caindo. Sim. A minha irmã de 22 anos, ela voltou a estudar, né? Porque a minha mãe, ela tinha mania de ficar tirando a gente da escola, porque ela tinha medo da gente estudar, ser melhor do que ela e largar ela sozinha. Mas ser melhor do que ela não é difícil. Se você for uma boa pessoa, já é melhor que ela. E aí a gente, não é o estudo. Os meus irmãos ficaram mais atrasados no estudo do que eu. E aí minha irmã, ela começou a trabalhar, ela virou gerente de um restaurante, voltou a estudar. E a última conversa que a gente teve, ela falou que estava tentando sair de casa, mas não conseguia por causa da manipulação da minha mãe. Ela tinha tudo pronto para sair, só que minha mãe pegava uma faca, falava que ia matar ela, que ia se matar, que não conseguia viver sozinha. Então, minha irmã, ela tem ciência das coisas, tenta sair, mas não consegue. Mas eu acho que ela vai ser a primeira a sair de casa. Agora, minha irmã mais nova e meu irmão, eles têm mais essa esperança, sabe? Acho que eu e minha irmã de 22 anos, a gente sofreu mais do que os outros dois. Entendi. Mas ela está lá, mas ela está lá fazendo... essa sua irmã também foi violentada por ela sexualmente por outros homens. Meu Deus do céu, que ser humano é esse? O que você espera de futuro? Como você está agora, assim? Você olha e você fala assim, como se você fechasse o olho, como você quer estar daqui 10 anos? Eu quero conhecer o mundo, viver. Tem sonhos que eu estou realizando agora. Cinema, praia, coisas que normalmente todo mundo já viveu, mas eu com 26 anos estou começando a viver agora. Praia? Você viu o mar pela primeira vez agora? Quando eu fui visitar o meu pai, que ele mora na praia, o biológico. Mas agora, 24 anos? Não, com 22, 23. Uau. Que é uma coisa muito paulista, gente. Quem nasce em São Paulo, que não tem praia, o pai e mãe desce para Santos para mostrar o mar. Isso é uma coisa muito natural, porque você volta 1 hora de carro, vai e volta, ou pega o ônibus, vai do que quiser. A gente não tinha isso. Não tinha passeio, não tinha diversão na sua casa, não tinha pipoca vendo sessão da tarde. Não. Tô ansiosa porque esse ano vai ser o primeiro Natal que eu vou fazer em casa. Quem que vai estar lá? Vai estar eu, meus primos e minha tia legal. Essa tia legal ainda tem que morar com a avó? Ela ainda mora com a minha avó, felizmente. O sonho dela é sair de lá, mas ainda não consegue. Amores, você eu tô namorando uma menina agora e até agora tá tudo certo. Tá indo bonitinho. Sim. Quanto tempo vocês já estão namorando? 1 ano e pouco, vai fazer 2. Quando ela descobriu tudo pelo que você passou, como foi? É uma realidade completamente diferente da bolha dela. Não é da bolha, é da vida. É, da vida dela. Você também vivia numa bolha, na sua, da tristeza. São bolhas no seguinte sentido, a existência, nossa existência é diferente em existências. Foi o que eu te falei no começo. A palavra mãe, vou falar da minha bolha, para mim é uma palavra de conforto. É aquela coisa, até hoje, com 50 anos, quando eu fico gripado, eu falava, eu quero a canja da minha mãe, sabe? Hoje eu quero a canja do meu marido. Mas eu digo assim, eu quero... a mãe é um conforto, a mãe é a proteção. O pai também, meu pai era incrível. Mas eu digo, você não tem esse
esse saber, esse significado tão prazeroso que é. Talvez o mais próximo seja um pouco a sua tia, de amor de família. Mas você pretende construir sua família? Você pretende ter filhos? Você gostaria de ser uma mãe para exercer com seu filho ou com a sua filha tudo aquilo que a sua mãe... Pessoas que passaram pelo que você passou, muitas vezes, são os melhores pais e mães. Eu ainda estou decidindo se eu quero ter filhos Minha filha, ou se eu só quero ser uma mãe melhor do que a minha. Ainda tem essa coisa na minha cabeça, mas eu gosto muito de criança, eu faço muito trabalho voluntário em abrigo. Eu sou apaixonada por criança. Mas você quer dizer o quê? Você não sabe se você quer gestar uma criança ou se você quer adotar uma criança, é isso? Eu não sei se eu quero ser mãe ou se minha vontade de ser mãe é só para provar que eu consigo ser uma melhor do que a minha. Isso é uma coisa que você vai descobrir na tua terapia. Mas eu tô tentando descobrir. Imagina se você pudesse salvar uma criança jogada no lixo pela mãe. Salvaria. E não permitir que aquela criança conviva com a lixeira da vida dela, que é a mãe. Salvaria. Isso é um exercício para você se olhar, se ver. E você não precisa responder nada agora. Porque emocionalmente, você ainda é uma criança. Sim. Você foi brutalizada demais. Eu imagino que para te derrubar deve ser muito difícil. Mas você tem o emocional ainda com relação ao outro. Você está se descobrindo agora. Você está com 1 ano de... A Heloísa não tem 2 meses de vida. Sim. É a Heloísa que vai ter que te responder se... Não, a Larissa foi. A Larissa está se apagando. Não vou dizer morrendo, porque é uma palavra que senão vira fantasma. Mas ela vai se apagar. E a Heloísa vai se manter. E é a Heloísa que vai te responder se você quer ou não ser mãe, quer ou não ter filho. O que você falou, viajar ao mundo também é uma opção tão boa que a gente pode se permitir. E hoje você pode ser mãe até bem mais velha. Antigamente, não. Sim. Então, isso é muito, muito nova. Heloísa, eu espero que a próxima vez que a gente se encontrar, você me traga... Eu queria que você volte para cá para me contar depois como foi o processo. Sua advogada está convidada a dar uma entrevista também, se ela quiser me contar esses detalhes jurídicos de como que é um processo desse tipo, porque que existe crime, para mim, não tem dúvida. Agora, como que é para o Ministério Público, como que é para a polícia, como se materializa, como que você coloca. Sua advogada está convidada a vir também, e mais para frente volta para a gente saber mais da Heloísa e se despedir de vez da Larissa também, né? Eu acho que esse processo final com essa mulher que te teve, que eu nego a chamar ela de mãe, talvez seja o que eu chamo de fechar do caixão para quem perdeu um ente querido, é o fechar a despedida final da Heloísa. Sim, não, da Heloísa não, da Larissa. A Heloísa fica, a Larissa vai. A Larissa vai ficar ali, um tempo a não ser mais possivelmente visitado. Porque daí é o seu fechar de caixão. Sim. É o ponto final. Eu espero que seja rápido, porque o tempo nessa hora para você está sendo cruel demais. Sim. Prazer te conhecer. Tem mais alguma coisa que você queira me contar que eu não perguntei? Acho que não. Acho que eu falei tudo. Se um dia você estiver vendo essa entrevista daqui 10 anos, o que você falaria para você? O que a Larissa falaria para a Heloísa? Ou o que a Heloísa diria para a Larissa daqui a 10 anos, entendeu? Aquela que se foi, a Larissa, como que você gostaria de daqui a 10 anos estar revendo esta entrevista, se olhando e falando, nossa, gente, olha como eu estava ainda frágil, nossa, gente, olha como eu estava assim. O que você diria de recado para você mesma? Nunca desistir e que eu quero ser um lembrete para as pessoas que ainda vivem o que eu já vivi. Para vítimas que precisam de ajuda. Muito bem. Minha querida, deixa eu te dar um abraço. Feliz Natal. Feliz Natal.
Depois de eu conversar com a Heloísa e eu ficar, acredito que vocês também, extremamente tocados com toda a história que ela relata, eu precisei conversar com a advogada dela para saber juridicamente como é que ela está amparada e juridicamente como está tudo andando. Então assiste agora a conversa que eu tive com a advogada da Heloísa, que relata todos esses processos que a nossa heroína dessa história aqui contou pra gente. Seja bem-vinda, doutora, aqui ao canal. Que bom que a senhora pegou esse caso, porque é um caso que precisa de um apoio jurídico importante, porque senão ela fica estacionada na história, mas não avança nas partes onde precisam avançar. Doutora, como é que esse caso da Heloísa chegou até a senhora? Primeiro, agradeço por ela estar se interessar pela história de Heloísa. Realmente ela precisa, né, desse reconhecimento e para levar essa história dela para todos. E para que muitas que passam pelo que ela passa consigam também superar, como a Heloísa está superando. Não é fácil, né? É uma situação que eu conheci através do Instagram. Por nada apareceu para mim o perfil dela, falando sobre a situação dela, falando a situação da mãe, né, que a gente fala sobre... hoje em dia a gente fala muito sobre esse tipo de situação. E como é que a gente entende isso, né? Eu acho que é muito mais do que... Eu acho que tem muito de psicopatia também, então eu senti muita pena daquela situação que ela apresentava da mãe narcisista. E assim, a gente trabalha muito com o abandono afetivo em relação ao pai, em relação à mãe, isso é muito raro a gente trabalhar, né? Então, o abandono, a falta dos vínculos afetivos, e a gente tem hoje isso no direito, até porque nós temos hoje as novas famílias, que às vezes o padrasto registra, tem a paternidade socioafetiva, alguns até querem tirar o nome do pai biológico porque não teve vínculo, quem criou foi outra pessoa, ou às vezes a própria mãe criou sozinha. E por causa desse abandono mesmo, dessa falta de relação, de ajuda financeira e psicológica, as pessoas nem querem mais o vínculo do pai. Mas da mãe é muito difícil. Você às vezes vê uma ação dessa para tirar o nome de uma madrasta que colocaram como mãe, então você vai substituir o nome da madrasta, porque foi feito de uma forma errada, não existe aquele vínculo, não existe, na verdade, aquela relação, e às vezes fez por interesses, às vezes na herança e tudo mais, né, em bens materiais. Mas da genitora, existia um tipo de ação dessa, na verdade eu pesquisei, porque quando eu fui falar de Julia, eu sabia do direito, sabia que ela teria esse direito, mas eu já tinha feito contra pai, mas contra a mãe, já tinha feito algumas consultas, mas geralmente os filhos, eles querem entender, mas não conseguem avançar, porque existe muita questão do vínculo e do amor daquela mãe mesmo, ela machucando, né? Então, tem outros casos que já cheguei a fazer várias consultas, mas que nós não avançamos, porque existia, apesar da dor, o laço afetivo, né? Mas nunca foi igual ao caso de Heloísa. Foi uma dor, uma vivência, um histórico muito recente, que foi em 2022 que a Heloísa conseguiu sair de casa, né? Sim. E quando eu vi ela falando, eu fui, chamei no privado e disse: Heloísa, você sabe que essa situação que lhe dói tanto, porque ela narrava sobre a questão de ter o nome que a mãe deu, de ter o nome da mãe na certidão, que ela gostaria de não rasgar isso da vida dela. E eu falei que seria possível, né? E na mesma hora, nossa, parecia que ela tinha, você já via a alegria dela, o êxtase daquilo poder acontecer. E aí a gente deu, né, começamos no processo de mudar o nome dela inicialmente, o prenome, de acrescentar o nome do pai biológico, hoje ela tem o nome do biológico e do registral, no registro tem os dois pais, porque na verdade o pai que criou ela, foi o pai que criou. Então, ele continua com o direito, né? E nós colocamos o do pai e agora deixamos realmente nesse processo para essa desconstrução da mãe, que é um fato realmente inédito. Como eu falei, eu procurei várias ações, né? Porque a gente geralmente procura ações para a gente pegar jurisprudência, se espelhar em decisões, apesar de muitas vezes ser segredo de justiça. No caso dela, ela já é maior de idade e tudo mais, mas a gente não conseguiu achar no Brasil nenhuma ação desse tipo. Nós fizemos realmente baseado no todo o direito que ela tem, né, de ser livre dessa situação. Sim. A Heloísa hoje me impressionou bastante, o histórico dela chega a ser um roteiro de filme de terror, de tudo que aconteceu com ela desde o nascimento dela.
a mãe dela ainda faz parte da identidade dela, mas isso é esse o desejo que esse nome saia dela. Quais são os processos? Porque a Heloísa me contou que ela chegou aí ao Conselho Tutelar, que foi aberto uma série de não sei se denúncias ou não denúncias. Como que está essa parte hoje em dia de tudo que a Heloísa passou com a mãe dela, com toda aquela parte É horrível falar, mas uma mãe que explora sexualmente uma filha, que faz tudo o que fez com ela. Existem processos, existem possibilidades de crimes serem realmente penalizados? Como que está essa parte toda? Pois é, Heloísa passou para a gente que houve essa ação, né, lá atrás, que ela chegou a publicar no Facebook e o próprio conselho entrou em contato com ela. A gente não sabe se houve realmente uma ação efetiva nesse caso, porque a gente não consegue achar nada desse tipo em relação à mãe dela, contra a mãe dela. Né? A gente já tentou, já procuramos. Segredo de justiça também é um pouquinho mais difícil, mas o que a gente encontrou foi o estupro de vulnerável, que tem o estupro de vulnerável, eu acho que ela tinha 17 anos, se eu não me engano, na época, nós conseguimos entrar no processo, e lá tem os depoimentos, que ela foi estuprada pelo sogro dela, que era o atual marido da mãe, ela ficava na casa desse sogro, e esse sogro aliciou essas crianças, né? Tem ela e mais duas irmãs, elas foram as vítimas desse sogro. Então, essa ação nós achamos, os depoimentos nós achamos, inclusive em vários depoimentos ela narra a situação da mãe, né, situações que a mãe não acreditou, que ela denunciou e a mãe não acreditou. Ao contrário, a mãe batia nela, espancava ela quando ela narrava casos de estupro. E depois ela veio a saber que esse senhor pagava a mãe dela para que isso acontecesse, né? Então, essa ação nós achamos, né? Uma ação realmente demorada, está lá, e inclusive ela me procurou para me dizer esses dias que essa pessoa estava até candidata a vereador na cidade dela, como um processo que ainda não tem julgamento, né? Ela estava realmente muito abalada com tudo isso. E ela entrou no processo e viu que todos os vídeos desse processo tinham sido tirados do processo. E aí nós estávamos acompanhando, entramos e vimos realmente, mas o Ministério Público já tinha observado isso e tinha pedido para todos os vídeos serem recolocados. Mas Heloísa também tinha todos os vídeos salvos, e a gente também enviou para poderem serem recolocados, também questionando para onde foram aqueles vídeos, né? Como é que esses Os vídeos eram o quê? Vídeos do ato em si? Ou depoimentos? Então, o processo que existe é de um abuso sexual, de uma violência, de um estupro, feito pelo sogro da mãe dela, do marido com quem ela estava à época. Aqueles aliciamentos todos da mãe que ela relata, tem alguma coisa que possa ser feita hoje em dia? Ainda não? Na verdade, assim, ela nem quer que seja feito, né? Nós queríamos, inclusive, pedir danos morais por tudo que ela passou. Ela não quer que a gente mexa com nada disso. A única coisa que ela quer é tirar a mãe da vida dela. Ela não quer nem se lembrar que a mãe existe. É uma dor diária, né? Ela hoje é atendida psicólogo, psicoterapeuta e tudo mais, para poder conseguir superar isso. E eu acho que ela consegue isso com grandiosidade, porque você olha para a Heloísa, você não vê nela uma menina revoltada. Porque quem vive tudo que a Heloísa viveu, você não conseguiria ter um semblante tranquilo como a gente vê de Heloísa. As outras pessoas que já me procuraram, eu percebo a revolta, eu percebo, às vezes, até um desequilíbrio, porque isso causa um desequilíbrio emocional, psicológico a qualquer pessoa que vive o que ela viveu. Então, no caso dela, ela não quer que a gente entre com nada criminal contra a mãe, poderia. Ela tem provas, tem muitas provas, muitas testemunhas em relação a isso. E nós tivemos 8 testemunhas que narraram, né, fatos acontecidos que vivenciaram na vida de Heloísa. Então, é uma situação assim, muito clara, muito evidente todo o abuso que ela sofreu. Então, é comprovado, tudo que ela relata não é uma fantasia, até porque ela está com psicólogos e tudo mais, e hoje em dia seria muito mais possível ver se ela estaria aumentando ou fantasiando. Não, é porque é tão doído tudo que ela conta que a gente até deseja que não seja real, porque não é possível que uma mãe faça tudo isso não só com a Heloísa, mas com as irmãs dela também. É uma coisa. Ela me relatou também que a mãe, inclusive, chegava a ligar para os serviços dela, para os trabalhos dela, falando e tal. É possível ter existe algum
boletim de ocorrência? Ou é possível abrir ou fazer alguma medida protetiva para que essa mãe não chegue perto dela de maneira nenhuma? Essa mãe, essa genitora? Medida protetiva, sim, né? Mas a segurança de fato, por isso que a gente vê hoje tantos crimes acontecerem, porque realmente a justiça ela dá uma medida, mas cadê a segurança? Cadê a guarda realmente da pessoa em relação àquilo? Tanto que hoje a gente não coloca no processo o endereço real de Heloísa, porque ela realmente tem medo, é um endereço que ela convive, mas é um endereço, não é um endereço onde ela está diariamente, por medo, né? Porque a mãe muitas vezes ameaçou. Heloísa não comia em casa, porque a mãe ameaçava matar ela, nem nada. Existe realmente um bloqueio muito grande nessa pessoa de não querer nenhuma palavra com essa mãe. Então, a gente tenta bloquear de todas as formas ela, em relação ao endereço, onde ela está, e até situações da mãe, e chega, infelizmente, chega, né? As pessoas avisaram quando a mãe foi intimada do processo, a mãe ficou revoltada, então procurou algumas pessoas e ameaçou essas pessoas que seriam testemunha dela nessa ação e tudo mais, na audiência. E ela foi em cada um e ameaçou algumas que disseram, que confirmaram que iam. Inclusive os avós dela, os avós maternos, e eles não entraram como testemunhas, porque não quiseram se envolver, mas ele chegou a me mandar os áudios dos avós, da avó, dizendo, ela está dizendo que vai me colocar como testemunha, e se eu for, eu vou dizer toda a verdade. Então seria bom para ela ir, seria bom para a gente, porque a avó narraria de fato tudo que presenciou. Claro. Não foi alguém que presenciou tudo de verdade. Sim. Me corrija se eu estou errado, se ela tivesse uma medida protetiva e a mãe dela ligasse ou fosse atrás dela, ela não seria presa? Poderia ela ser. Então, por isso que eu digo que se não seria bom ter uma medida protetiva para que essa senhora, essa mulher, essa genitora, não sei como me referir, é muito estranho, como você mesma disse, geralmente eu também estou mais acostumado a ver o pai nessa situação. É muito difícil ver a mãe, né? Que geralmente a gente vê mãe como leoa. E não se tem, então, nenhuma medida protetiva contra... Não se pensa nisso. Ela hoje mora em outra cidade, né? Ela está resguardada disso. E ela poderia entrar, poderia, né? Mas como ela está em outra cidade, a mãe desconhece hoje o lugar que ela está. Hoje, realmente, ela não tem nenhum contato. A mãe não sabe onde ela está, a mãe não sabe onde ela trabalha. Ela saiu da cidade da mãe, então ela hoje está totalmente, né, assim, incomunicável com essa mãe. Essa mãe não sabe da vida dela, apesar de tentar vasculhar, de entrar como fake para poder falar com ela no Instagram e tudo mais, ela pode. Talvez hoje ela se sinta mais segura por estar ausente, pela mãe não saber onde ela está. E essa foi a preocupação de nós mantemos isso no processo para que ela não saiba. Porque é exatamente o que eu falo. A hora que ela liga que qualquer coisa possa acontecer, sim, a polícia pode ser acionada, ela pode ser presa, mas a segurança dela, talvez ela se sinta mais desprotegida, porque a mãe ameaça. Então, se souber que tem alguma coisa contra ela, pode ser que seja mais perigoso para a Heloísa no momento, porque não existe uma proteção judicial, não existe uma proteção da polícia, de fato, nessas situações. Tá certo. Doutora, a gente vai acompanhar esse caso, tenho acompanhado, me emocionou bastante a entrevista da Heloísa. Até eu quero colocar essa entrevista junto com a da Heloísa para as pessoas terem esse aval jurídico, mostrando que ela tem um acompanhamento hoje, da importância de ter esse acompanhamento, porque ela é muito nova, é o que eu falei para ela, se ela fechar o olho... É ontem, né? Assim, eu tenho 50, se eu fecho o olho para eu ir para os 15 anos, demora muito. Ela se fecha o olho ontem. Então, todo esse turbilhão de terror que ela viveu ainda a cicatriz é muito recente, ainda está em casca, né? Então, parabéns, que bom que a senhora ajudou ela, está ajudando, porque é importantíssimo ter... Eu sempre falo da importância de ter um apoio jurídico e psicológico nesses casos, sempre. Eu que agradeço, estou aqui para o que você precisar. Estou sempre para ela é alguém que sabe que pode contar desde o início, nós entramos com algumas ações exatamente para poder fazer essa proteção toda. E o próprio apoio mesmo, né, porque a gente sabe que a gente é advogada, mas a gente tem um pouquinho, sempre aquela parte psicológica. Claro, lógico. Tá, esse acalanto e tratar ela da melhor forma possível para poder resolver e que ela siga, porque como você falou, é tudo muito recente, tudo foi ontem. Então tá tudo a cicatriz, a ferida está aberta, não existe uma cicatriz ainda. Exatamente. Muito obrigado, doutora, e parabéns aí por a senhora estar abraçando a Heloísa. Espero que ela seja muito feliz e que esse passado fique no passado e nunca atormentando no presente. Muito obrigado e até em breve. Obrigada.